Glória a Deus, Deus lhe abençoe. Seja bem-vindo a esse espaço onde temos analisado a palavra de Deus com o ideal de crescermos espiritualmente. A Bíblia diz que devemos crescer em ressurreição. Crescer em ressurreição é absorver os princípios de nosso Senhor Jesus Cristo, grande e poderoso Rei. Nosso ideal hoje é trabalhar num tema, o orgulho e os filhos do reino. Eu sou o pastor Hamilton, fique conosco para a gente crescer um pouco mais dentro dessa palavra tão especial. Nossa meditação se dará no livro de Mateus, que é o livro que fala de Jesus como o grande rei, que possui um reino e tem seus súditos, que são os filhos do reino. E esse reino, ele tem sua carta magna, ela tem seus princípios para que o filho do rei, os filhos do reino, possam agir e possam processar isso, crescendo com atitudes, pensamentos e uma cultura do reino. Nosso pensar hoje, nosso estudar hoje, se dará dentro desse capítulo tão especial, capítulo 6 do livro do reino, que é Mateus. Lembrando bem que antes nós éramos filhos das trevas, vivíamos sob o domínio do mal no império das trevas, mas fomos transportados pela regeneração, pelo novo nascimento. No nosso encontro com Cristo Jesus, nós somos pegos do império das trevas, com seus princípios, valores, ideologias e cultura, e fomos colocados no reino de Deus, com o grande rei Jesus. E agora precisamos abordar esse novo momento de vivermos como filhos do reino, e deixando para trás o império das trevas. O interessante é que há a necessidade de transicionarmos a nossa maneira de pensar. Antes, pensávamos segundo o mundo, segundo o império das trevas, e agíamos, e o nosso comportamento era todo norteado. Daí a necessidade de sermos transformados na nossa maneira de pensar. Por isso o apóstolo Paulo, no capítulo 12 de Romanos, faz aquele pedido tão intenso e apaixonado: rogo-vos, irmãos, pela compaixão do Deus vivo, que sejais transformados pela maneira de pensar. Então nós temos que mudar nossa maneira, e só tem uma maneira de mudar esse pensar: absorvendo os princípios do reino. Um upgrade, você tem um computador, e às vezes aquilo que era do passado do computador, ao fazer um upgrade, você tem que retirar tudo aquilo e trazer tudo novo. Essa é a metáfora que nós podemos usar. Tudo que pensávamos e sentíamos e valorizávamos no passado, isso tem que ser retirado da nossa vida. E eu tenho que fazer uma nova maneira de pensar. Essa nova maneira de pensar não é uma mágica, é uma disciplina. O estudar a palavra de Deus fará com que você enche sua mente, o seu coração, de princípios e valores do reino, para que você possa ser essa nova vida em Deus. Não dá, o novo nascimento já aconteceu no meu espírito, mas para que eu possa ser mudado no meu pensar, no meu agir, no meu falar, eu preciso colocar novas coisas em mim, e eu preciso colocar a palavra de Deus. Então é dentro desse princípio que eu quero trabalhar com você. Vejamos então, abra sua Bíblia agora, e daqui a pouco já vai aparecer para você aqui o nosso texto que nós vamos ler aqui agora, em Mateus capítulo 6, versículo 1. Nós vamos aprender princípios do reino para algumas atitudes que nós temos como novas pessoas com novas atitudes do reino. Pessoas que vão expressar toda a cultura do reino de Deus. No capítulo 6 de Mateus, no versículo 1, e você já vai poder ler comigo, nós lemos o seguinte: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com fim de serdes visto por eles. De outra sorte, não tereis galardão diante do vosso Deus. Quero falar da sutileza do orgulho. Nós íamos no mundo e viemos com algumas coisas. E lá no mundo, há boas ações, há boas atitudes, há socorros, há muita coisa que é feita, mas qual é a base dessas coisas que são feitas? Essa bondade que é praticada no mundo, a fonte dela. É isso que temos que constituir, é isso que temos que analisar e temos que discernir. A bondade que era praticada no império das trevas lá no mundo, ela é questionada agora. Como ela deve ser feita na igreja? E aí Jesus vem e entra dizendo sobre guardai-vos. Eu estava olhando o original de guardai-vos, dá a ideia de você, como você pega um navio e traz ele para atracar na terra. É para você pegar em algo sólido e firme.
É para você guardar esse princípio para dentro de você. Mas, acima de tudo, é uma mudança de valor na mente. Porque é algo muito especial quando nós olhamos, olha, mudança de mente, princípio de que mudar a mente para continuar sermos solícitos. Éramos favoráveis, a maior parte de nós buscávamos em ser solidários, ajudar pessoas, todo esse valor nós carregamos também. Só que naquele período, muitas vezes, havia qual a intenção disso. E como filhos do reino, precisamos questionar os valores dos quais, o valor real que temos feito essas bondades. Então Jesus fala aqui, ó, de fazer a vossa justiça, boas obras diante dos homens. Qual era o princípio? De ser visto por eles. E eu estou falando aqui, mas até o sistema religioso. E preste atenção, se não tomarmos cuidado como filhos do reino, os filhos do reino não podem ser religiosos, sabe, na aparência apenas piedade. Então, muitas vezes, até dentro da igreja, se não houver cautela entre o povo de Deus, pode cair nessa sutileza do orgulho. Estamos falando de orgulho na base do ego, bondades na base do ego. Quando o Jesus fala isso, ele fala confrontando os religiosos da época, que eles tinham boas ações, mas a ideia deles era de serem vistos. Então, no mundo nós tínhamos uma atitude. Imagina para a igreja, podemos trazer esse espírito do mundo, que é o orgulho, de querer fazer o quê? Atos de justiça, com a finalidade de ser reconhecido, de ganhar likes, de ganhar palminhas, aplausos. Então Jesus fala, cuidado para você não fazer esses atos de justiça com a intenção de ser reconhecido pelos homens. Não está sendo coibido fazer o ato de justiça, mas de buscar na forma mais interior qual é a maior intenção do meu coração, a real intenção do meu coração. O que eu desejo ganhar com isso? Eu critico bastante porque é uma tentação nossa querer fazer atos de justiça e as pessoas veem. Então Jesus já entra nesse capítulo dando uma chave do que ele vai trabalhar, que é as ações mais interior do nosso ser. De não fazer a justiça buscando ser reconhecido por homens. Porque se eu busco, não terei galardão no céu. Todo o capítulo 6 vai nos alertar que as nossas ações de bondade e tudo que devemos fazer como príncipes do reino de Deus, como servos do reino de Deus, como súditos nesse reino, o maior intencional é que o Pai veja, que fazemos porque o Pai vai ver. O Pai que está em secreto será todo norteado. Então, mudança de mente para que sejamos filhos do reino. Logo, versículo 2, e já vai aparecer para você o texto, como se deve ajudar os pobres, dar esmolas, ações sociais, ajudar pessoas. Quando, pois, deres esmola, versículo 2 aí do capítulo 6, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a recompensa. E aí Jesus orienta, tu que é filho do reino, ao dares esmola, ignore a tua esquerda o que a sua direita faz, para que a tua esmola fique em secreto, e teu pai, que vem em secreto, te recompensará. Cristo começa a falar sobre os valores de como você vai fazer. Veja que ele está incentivando, você deve fazer, mas de novo cautela, sabe? Olha, eu vou levar uma esmola para que alguém veja, eu vou dar uma cesta básica, eu vou socorrer alguém e quero que todos vejam o que eu estou fazendo. Isso é buscar o reconhecimento das pessoas e não de Deus. Quantas vezes fazemos coisas com a intenção de justificar? E eu vejo isso acontecer. Vejo e fico pedindo a Deus para que esse princípio fique muito claro na minha vida. E eu e você, como príncipes do reino de Deus, na cultura do reino, não podemos cair nesse laço. Eu vou levar uma cesta e bater uma selfie. Olha para nós, veja o quanto eu sou bom. Né? Vou pegar cestas e vou sair distribuindo e filmando e batendo fotos. Poxa, se eu quero o reconhecimento do Senhor, o reconhecimento de Deus, eu preciso fazer isso em secreto. Entende? Com a intenção. Às vezes, essas coisas serão até divulgadas por outras pessoas, de uma outra forma. Ó, correto? O ideal é isso, há um equilíbrio muito tênue nessa linha de fazer aquilo que pode ser para a glória do Senhor Jesus. A intenção que Cristo corrige os filhos do reino, para que não caia na sutileza do orgulho. Ele está falando aqui, olha, sinagogas e nas ruas.
As pessoas que aí na rua não estão ligadas ao sistema religioso. Tem aquela pessoa de bondade falando, eu não faço parte de nenhum sistema religioso e vai lá na rua fazer bondade. Certa feita eu estava andando aqui na cidade de Goiânia, eu moro em Goiânia, uma cidade linda, se você não conhece, venha conhecê-la. E eu estava andando por aqui, eu nem era ainda um servo do Senhor Deus. Eu ainda andava nas trevas. Mas um camarada, uma grande empresa aqui em Goiânia, ela doou várias cestas, várias coisas de alimento. Por muitos anos atrás isso aconteceu. E de repente ele colocou vários caminhões na rua, andando na cidade, várias, dezenas de caminhões com faixas, explicando a boa ação daquela empresa em distribuir. Isso é trocar trombetas nas ruas. Mas ele também aponta para o sistema religioso. Pessoas que fazem frequências, estão em cultos e que podem estar fazendo ações com a ideal de ser reconhecido para homens. E às vezes eu vejo igrejas fazendo isso porque elas estão refém de um pensamento. Agora há pouco eu vi alguém postando, eu quero ver a igreja fazer as ações. Cadê a igreja para ajudar os necessitados? Mediante isso, as pessoas começam a fazer, porque elas falam, olha, eu não quero que falem mal da igreja, então eu vou lá fazer isso e mostrar o que eu estou fazendo para não falarem da igreja. É isso que Jesus está criticando, porque seria de novo errado. Essa pessoa que está falando, eu tenho que justificar a ela. Então eu estou fazendo algo para que aquela pessoa saiba o quanto nós somos bons? Não. Continuemos a fazer. Nós fazemos porque o nosso Pai que tem em secreto, Ele recompensa. A ideia nossa é chamar a atenção de Deus e nunca dos homens. É ajudar o necessitado, para que Deus veja, que o necessitado reconheça a ajuda e glorifique o Senhor. É parte dele para lá, é a nossa parte com o nosso Pai. Então é errado sim, às vezes a pessoa não está naquela intencional tão ruim de ser visto, ela quer justificar, mas eu não estou fazendo nada para o mundo não vai amar a igreja, porque a igreja é de Jesus, e ela não amou, o mundo não amou Jesus, não amará a igreja, sempre vai cobrar muito. Não fique refém de nenhum tipo de ideia dessa. Apenas faça porque Cristo é bom e faça para ser reconhecido pelo Senhor Deus. E outro ponto que nós estamos trabalhando aqui, ele chega a dizer sobre o secreto, o que a direita faça, que a esquerda não tenha notícias. Isso é muito sério, é em secreto. O capítulo 6 vai trabalhar sobre esses valores e princípios dos filhos do reino, que eles não podem cair na sutileza do orgulho. É muito sério. Vamos continuar para que a gente possa entender. Como se deve orar? Versículo 5 diz assim, no capítulo 6 de Mateus. E quando orares, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. É verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. E Jesus dá essa orientação, veja só. Primeiro, oração pública. Aí entra aquele desavisado que quer coagir, que os pastores não podem fazer orações públicas. Olha, há momento do público e há momento de você estar mais recluso. O ministério de um pastor, de um evangelista, de alguém que é líder de pessoas, obrigatoriamente fará com que ele faça isso em prol do povo. Há aquele momento que o nosso sacerdócio, ele é para ministrar para pessoas. E eu estarei orando publicamente pelas necessidades de pessoas, por outras pessoas. Tem aquele momento que é o atendimento pessoal, tem aquele momento que eu vou estar orando em coletividade. Não é isso que Jesus está falando. Ele está falando de novo da intenção, que as pessoas só querem aparecer publicamente, orar em pé na praça para serem vistos e aplaudidos pelos homens. Olha a intenção. Não é errado um pastor estar fazendo uma oração e um clamor na frente do seu povo, juntamente com o seu rebanho. Não é errado estar chamando o pessoal para estar orando e buscando a Deus. O errado é fazer com a intenção de ser reconhecido como, grande homem de Deus que ora bastante. E às vezes tem pessoas que só parecem ter vida pública espiritualmente porque querem ser exaltados pelas pessoas que o veem, mas não têm o secreto com Deus. Veja, é isso que está sendo cobrado. Os fariseus não tinham secreto com Deus. Os fariseus só tinham público porque queriam aprovação apenas do público. Eu e você precisamos, como príncipes do Senhor, filhos do reino, ter um momento público mesmo. No momento que nós ministramos na célula, no púlpito, nos altares, nos elevados dos prédios onde a igreja se reúne. Né? Às vezes nós vamos estar ali conduzindo o povo em oração no momento. Amém. Mas e o secreto? Aquele momento, então, eu vou para o público depois que eu passei pelo secreto. Seria esse o segredo. Que no secreto eu me desnude com o Senhor, eu abro de fato o coração. E o Senhor que me vê no secreto há de trazer
resposta. Mas no ministério em que a gente atende pessoas e conduz pessoas, é preciso que tenha um público, mas nunca com a intenção de serem reconhecidos pelos homens, mas como um socorro, como profeta do Senhor, como atalaia de Deus, que estar ali para ministrar ao povo de Deus de forma especial. Assim creio, eu sei que o Senhor também o libera. Versículo 6, ele diz: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e o teu pai que em secreto vê, te recompensará. Então, Jesus fala que para a gente nunca se assemelhar com aqueles que estão procurando a aparência e o louvor de homens. Cuidado com isso. E ele celebra você ter esse tempo do secreto com Deus. Aquele momento que você pode entrar sem hipocrisia, sem nada, e buscar ao Senhor. E eu sei da tentação que é, quando nós chegamos, muitas pessoas adquirem sucesso porque aprenderam isso muito cedo. Elas conseguem estar diante do Senhor com toda a vida e graça, sem ser afetado pelo público, por aqueles que estão à sua volta. E eles são tão abertos no Senhor, isso traz tanta vida e acaba trazendo crescimento para aqueles que estão à sua volta. Mas eles nunca são refém do público, nunca são refém do povo. Eles se esvaziam buscando em Deus, para que, como vazio de Deus, e agora vazio deles mesmo, mas cheio de Deus, eles podem transmitir o Senhor para eles. Esse é o segredo de você estar entre a massa, entre o povo, no público, porque aprendeu no secreto. Entende isso? E ele continua falando para não se assemelhar com essas hipocrisias de aparecer, e a tentação é muito grande, né? De se mostrar como profundamente espiritual. É horroroso. Ele diz, e aqui eu quero contar uma história. Certa feita eu fui chamado para ministrar para uma senhora. O pessoal estava com aquela mulher que tinha mais de 90 anos. E ela estava, acredite, com espírito maligno na vida dela. Ela estava ficando endemoniada, possessa. Estava possessa de espírito maligno, tendo manifestações. E uma senhora de 90 e poucos anos estava batendo em todo mundo, machucando todo mundo. E às vezes as pessoas iam segurá-la. E a pele muito simples, muito frágil, se machucava, ficava roxa. E até se desgastava só de segurar. E todos preocupados, eles ficaram por uma semana, menos de semana, mas muitos dias, tentando lidar com aquela senhora naquela situação e não conseguiam. E então, disseram para eles que a gente temos uma habilidade para ajudar nessa área de libertação, e o que fizemos foi atender prontamente aquele caso. Mas quando eu cheguei na casa, eles tinham buscado várias ajudas. E ao entrar naquela casa, tinha um grupo de pessoas que estavam ali para tentar tirar aquele espírito maligno daquela pessoa. E ao fazer isso, eles faziam isso, várias orações. E quando eu entrei naquela casa, havia mulheres que estavam ali com aquela postura religiosa deles, com aquela ideal de que se tivesse aquela postura religiosa, eles venceriam aquela força espiritual. O que aconteceu de fato foi que nada acontecia. Aquela mulher continuava oprimida. Mas quando eu cheguei ali, eu estava aguardando para que eles terminassem o processo, respeitando aquele processo deles. Fiquei aguardando e de repente um dos líderes deles veio logo após que eu cheguei, chegou mais depois. E ao me ver ali, ele ficou afrontado, como aquele sentimento de, poxa, eu vou ficar envergonhado, essa coisa toda que acontece, esse conflito naquele momento daquela ação. E eu recuei, fiquei esperando, e ele chamou a atenção, porque as pessoas que estavam ali, aquelas mulheres, estavam numa postura que, segundo o que eles acreditam, faltou o ritual para elas orarem. Elas estavam desrespeitando, porque eles usam um adereço na hora que ora, no momento que estão orando, e faltava aquele adereço. E aquele líder chegou e deu uma bronca espetacular. Foi duro, absurdamente duro, com as irmãs que estavam lutando naquele momento ali para ajudar aquela senhora de 92 anos. E sem resultado. E ele, vocês estão errados. E deu e olhava para mim para mostrar que ele era muito elevado espiritual por causa do ritual que ele estava cobrando. Vamos orar aqui. E ele ajoelhou. Pasmem. Foi das poucas vezes, eu já vi várias vezes, mas das poucas vezes que eu vi um espírito religioso manifestando de uma forma tão absurda na vida de uma pessoa. O que ele faz? Ele ajoelha, depois de ser duro, arrogante na cobrança dele com as discípulas dele ali, ele ajoelha e faz uma oração medonha. Deu-me medo e pavor de ver a manifestação do espírito de tradição e religião que manifestou nele. E ele chorava, ó Deus de piedade e miséria, de joelhos. E ele olhava para mim de olhos abertos, voltava e fazia aquele teatro. E ficou muito claro para mim
o que Jesus já falando aqui nesse capítulo sobre o teatro, sobre a maneira de orar. Ele foi teatral e nada aconteceu. Depois daquele tempo, eu esperei por um bom tempo até que ele terminasse aquele teatro hipócrita. Eu fiquei muito indignado com aquele irmão. E ele saiu dali porque a pessoa continuou manifesto, o espírito maligno falava na boca daquela mulher de 92 anos, falava asneiras e coisa, e ele não teve autoridade. Pela infinita misericórdia de Deus e a graça do Senhor, nós entramos em nome de Jesus, repreendemos, ordenamos que aquele espírito se calasse e que saísse daquela senhora que já estava com os braços roxos e feridos, com a pele muito fina, pessoa de 90 e poucos anos, a pele vai afinando muito. Expulsamos o espírito daquela mulher, ela sentou-se, conversamos com ela, pedimos que servisse sopa, que ela comesse, ficamos em paz. Não saí dele elevado como um grande homem de Deus, fiz mais do que a minha obrigação em Cristo Jesus por ser filho do reino. Fiquei entristecido com aquela equipe que passou anteriormente e que estava dominada por uma aparência, por rituais, por adereços que não trazem nada. Cuidado, é isso que Jesus está trabalhando aqui, porque o orgulho de fazer coisas boas, é isso que Jesus está trabalhando. Eu e você, como pessoas do reino, filhos do reino, sabe, temos que tomar muito cuidado. Aqui nesse capítulo está falando da sutileza do orgulho ao se fazer coisas boas. Porque eu vou à igreja, eu devo ser bom. Eu conheço pessoas que quando é para o interesse, elas falam macias, educadas, mas se você apertar, elas viram arrogantes, elas saem para fora. Já aquela história de que o que está aqui dentro vai... A gente não é o que é quando está tudo em paz. Nós somos o que somos quando está tudo agitado. E eu quero continuar com você. Jesus fazendo a oração dominical. E vai ser colocado aqui um texto que eu vou utilizar aqui, da Bíblia Mensagem. A tradução dela, do capítulo de Mateus 6, versículo 9, na Bíblia Mensagem. E deixa eu abrir aqui para você, ler comigo. Ela vai dizer para nós dessa maneira. Olha a oração do Pai Nosso que Jesus ensina, segundo a Bíblia Mensagem. Eu achei um espetáculo e ela vai ser colocada para você junto comigo. Nosso Pai do céu, revela-nos quem Tu és. Dá um jeito neste mundo. Faz o que é melhor, tanto aí em cima quanto aqui embaixo. Conserva-nos vivo com 3 boas refeições. Preserva-nos perdoados por Ti e perdoando os outros. Guarda-nos de nós mesmos e do diabo. Tu estás no comando. Tu podes fazer tudo o que quiseres. Tua beleza é fascinante. Amém, amém e amém. É uma oração espetacular. Ela está bem encaixada na linguagem bem contemporânea, mas sem perder o real valor do que Cristo queria trazer para nós. E uma das coisas interessantes é que nessa oração ele diz: guarda-nos de nós mesmos, porque nós nos tornamos orgulhosos pelo pecado. O orgulho está dentro de nós. E se não colocarmos na cruz aquelas disciplinas, atitudes de bondade, de socorro, de bom, vai ir para o orgulho. E logo uma coisa que seria boa, que enaltece o Senhor, não será mais, porque vai trazer, na verdade, a atenção de pessoas. Durante todo esse capítulo, o que Cristo está trabalhando é a cautela para não fazermos coisas boas com a intenção de sermos apenas reconhecidos pelos homens e não buscando o reconhecimento de Deus. Somos príncipes do reino de Deus, somos súditos do reino de Deus. O nosso rei é Jesus e os princípios estabelecidos estão aqui nessa palavra, estão no livro do reino. E eu espero que você tenha conseguido adquirir aqui uma recompensa no Senhor, uma recompensa em Deus. Trabalhe como súdito do rei, do reino. O livro de Mateus fala sobre o grande rei, sobre o seu reino, sobre as regras desse reino e os súditos devem viver. Então, a intenção do coração é real. Cuidado com que toda a nossa ação permita que o Senhor sonde o nosso coração. Não foi isso que o salmista disse? Sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelas veredas eternas. A intenção do coração, não caia na sutileza do orgulho. Você que frequenta o reino de Deus através de reuniões, igreja, vigie o coração. Vamos agradar o Senhor que está em secreto e em secreto nos vê. Creio que deve ter sido bom para você. Espero que esse momento foi de edificação para você. Guarde o coração com as mínimas coisas. Às vezes nós fazemos coisas, queremos tapinha no ombro de pessoas. Vamos tomar cuidado com elogios, apoio, com aquilo que o nosso coração está buscando. Entendendo que o nosso Pai que está em secreto,
e ele vem em secreto, e ele nos recompensará. Essa é a essência do reino, essa é a verdade do reino. Deus abençoe vocês, estivemos juntos aqui, um abraço do pastor Hamilton, que a bênção do Senhor seja sobre sua família e sua casa, que você possa, depois desse vídeo, sair para manifestar a glória do Rei dos Reis, Jesus Cristo, porque Ele te levantou para isso. Deus abençoe, até mais.